Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Vamos colocar de pé. Vamos dar início ao nosso culto de louvor, culto de adoração ao Senhor. Seja bem-vindo, fique à vontade. Agora é o Senhor, igreja, seja livre. Pois o Espírito de Deus
Tu és a nossa canção, Jesus. Tu és a nossa porção, Tu és o pão de cada dia, Tu és o pão que nos alimenta. Tu és a nossa esperança, Jesus. Ai de nós se não fosse a Tua graça, se não fosse o Teu amor. Ai de nós se não fosse a Tua compaixão para conosco, Jesus. Obrigado pela Tua graça. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor passou por nós, por tudo que o Senhor pagou em nosso favor. Nós te amamos, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Jesus. Continue orando ao Senhor, igreja. Pra me encontrar.
diz que pode uma mãe abandonar o seu filho, mas Deus, o nosso papai, o nosso papai, ele nunca nos abandona. Deus, ele deu o seu único filho para morrer por nós, para que eu e você tivéssemos paternidade de um Deus que é onipresente, onipotente. Deus, ele é Deus, ele nos ama, ele é o nosso Pai. E nós chamamos Jesus. Nós chamamos pelo teu amor. Nós chamamos, ó Deus, pelo teu Filho Jesus. Nós chamamos, Jesus, pelo Senhor ter enviado sobre nós o teu Espírito Santo. Oh, nós chamamos, amém. Jesus, ele te ama, gente. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Boa noite a todos. Graça e paz. Amém. Amém. Pode vir as crianças aqui à frente, professora. Nós vamos orar e agradecer a Deus pela vida delas e vamos encaminhá-las para a sala. Nós vamos orar primeiro, né? Agradecendo a vida delas, agradecendo a Deus pela vida das professoras. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, glorificamos teu santo nome, porque nós reconhecemos de fato e de verdade que não há outro Deus além do Senhor, não há Deus vivo e verdadeiro que não seja o Senhor. E te louvamos, ó Deus, pela expressão de amor maravilhosa por meio do seu Filho na cruz do Calvário por nós. Agora nós queremos te agradecer, ó Deus querido, pela vida dessas crianças, Pai. Pedir, ó Deus, que o Senhor tome-as desde já nas suas mãos, guarde o coração, a mente, o corpo, ó Deus querido, e que tudo que há nelas seja para a glória do teu santo e poderoso nome. Prepare o coraçãozinho delas para receber a sua mensagem, guardar, praticar, ó Deus, por todos os dias aqui nessa terra, Pai. Obrigado pela vida das professoras, abençoa, dá sabedoria, paciência, amor, para que elas possam, Deus, fazer diferença na vida dessas crianças nessa noite hoje. Que assim seja, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Amém. Amém. Podem passar aqui então. Amém. As outras crianças que vão ficar aqui podem abrir as suas Bíblias. Gálatas capítulo 2, são todos muito bem-vindos, mas eu dou graça especial aí para a vida da Amanda, né? Amanda, irmã do Lucas, está conosco hoje. Louvado seja Deus pela sua vida, viu, Amanda? Vamos então ao texto, Gálatas capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos primeiramente do verso 1 até o verso 10, depois nós leremos outros versículos. Eu pretendo fazer uma exposição breve do capítulo 2 de Gálatas hoje. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas, já tivemos duas mensagens no capítulo 1, e essa é a primeira mensagem do capítulo 2, que seria a terceira mensagem da série, tá bom? Gálatas capítulo 2. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém,
dessa vez com Barnabé e levando também Tito junto comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada por alguns dos falsos irmãos que infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então, não fez diferença para mim, porque Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram em nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos incircuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que Deus me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tido como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres e o que me esforcei muito para fazer. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus eterno e bendito, aqui está a tua escritura. Foi lida, está aberta e nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos dê a tua palavra e aplique a palavra do Senhor no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos, ó Deus, absorver as verdades contidas nesse texto, para que a nossa vida seja mudada, transformada, para que a liberdade que um dia nós conquistamos em Cristo seja permanente, prevaleça nas nossas vidas e em tudo nós possamos glorificar, adorar o teu santo nome e servir ao Senhor com o espírito alegre, coração agradecido e contentado por tudo quanto o Senhor já fez por nós, Pai. Mas nós queremos mais, Senhor, queremos mais. Nós queremos que o Senhor faça mais em nós e através de nós, e que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas, assim como foi na vida dos seus santos apóstolos. Pai, nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Paulo já havia dito no capítulo 1 que após a sua conversão, ele teria ido para a Arábia e ficado na Arábia por 3 anos. E só depois de 3 anos ele foi a Jerusalém fazer uma visita a Pedro e ficou em Jerusalém, na presença de Pedro, tendo a comunhão com Pedro por 15 dias. Depois disso ele, então, só volta a Jerusalém depois de 14 anos, e ele leva consigo Barnabé e Tito. Ele vai a Jerusalém a apresentar o Evangelho da Graça, o Evangelho que ele, Paulo, havia recebido de Jesus Cristo por meio de revelação. Por meio de revelação. E Paulo faz também a sua ida a Jerusalém, segundo ele, por revelação, ou seja, havia sido revelado a ele por meio do Espírito Santo de Deus. Não sabemos de que forma, porque não explica isso, mas é fato que Paulo vai a Jerusalém fazer o que fez, dirigido, orientado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Penso que Deus queria que Paulo recebesse a aprovação dos demais apóstolos, o que de fato aconteceu, embora Paulo não precisasse, ou pelo menos pensasse que não precisasse, mas Deus assim achou por bem. E o que acontece, nós podemos ver aí no verso 7, é que Paulo então recebe a aprovação dos apóstolos. Gálatas, no capítulo 2, que nós lemos, verso 7, Paulo mesmo diz assim: pelo contrário, reconheceram
que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. O que Paulo está dizendo é que aqueles apóstolos, aqueles anciãos que participaram daquele concílio, daquela reunião, daquela assembleia em Jerusalém, reconheceram que Paulo era um apóstolo legítimo, que o evangelho que o apóstolo Paulo pregava era o evangelho da graça de Cristo, e que ele havia sim sido comissionado por Deus para fazer o que ele estava fazendo. Agora é importante observar esse reconhecimento de que alguns têm chamado diferente de outros, é necessário no meio da igreja para que o evangelho cresça, para que o evangelho se espalhe, o reino de Deus se expanda por essa terra. Ele diz: olha, eles reconheceram que eu sou um apóstolo chamado com um ministério específico, o meu chamado é para os gentios, e eles para os judeus, para os da circuncisão. Meus queridos, como é precioso se nós compreendêssemos isso no reino de Deus, de que cada um de nós tem um chamado para um ministério, e que muitas vezes vai ser necessário que nós façamos uma reunião, que nós cheguemos a um acordo, e olha, você foi chamado para música, você foi chamado para recepção, você foi chamado para pregação, você foi chamado para visitar os doentes no hospital, você foi chamado para visitar os presos na cadeia, e cada um tem um ministério, cada um tem um chamado, cada um tem uma função no corpo de Cristo. Se nós reconhecêssemos isso, não haveria tantos problemas que há no reino de Deus. Efésios capítulo 4, verso 15 e 16, Paulo mesmo diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio das juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É na medida em que cada membro do corpo de Cristo descobre o seu dom, descobre o seu chamado, e começa a trabalhar e começa a servir no reino de Deus, é que o corpo de Cristo é edificado, é que o evangelho é pregado, é que, vamos dizer assim, que as coisas funcionam no reino de Deus. Porque no reino de Deus há diversidades, há variedades. O reino de Deus não é uma uniformidade. É por isso que o apóstolo Paulo disse que nem todos são orelha, nem todos são olho, nem todos são pé, que nenhum pode dizer: não preciso de ti. Meus irmãos, como é importante nós percebermos isso. O reino de Deus, no reino de Deus há uma variedade de dons, de perfil, de personalidades, de características, de históricos, né? O nosso passado, o nosso histórico, as nossas experiências podem nos ajudar, e nos ajudar em muito no exercício do nosso ministério. Aí está bom, Fábio. No corpo de Cristo é preciso que nós entendamos isso. Cada um tem uma característica, né? E se usada adequadamente, vai haver a edificação do corpo, vai haver o crescimento da obra de Deus aonde quer que nós estivermos. É importante saber que todos são úteis. Todos são úteis no corpo de Cristo. Todos. Não há ninguém no corpo de Cristo que não tenha pelo menos um dom, que não tenha pelo menos uma habilidade, que não possa servir de alguma maneira. E como seria bom e mais fácil para a liderança da igreja, meus queridos, e como seria mais produtivo o reino de Deus se houvesse um número maior de pessoas que entenderam qual é o seu dom, que entenderam qual é o seu chamado, e se colocasse na posição certa e servisse com alegria, contente com aquilo que ele foi chamado. O problema é que muitas vezes nós ficamos admirando dons e ministérios, e queremos dons e ministérios que não são nossos, e aí nós nos colocamos em lugares errados, e aí as coisas não funcionam. Há uma diversidade de dons, há uma diversidade de pessoas para serem usadas na obra de Deus. E nós temos hoje um grande problema na obra de Deus, e é o mesmo problema
que Jesus disse em Mateus. Ele disse que nós deveríamos orar e pedir a Deus que mandassem obreiros, porque grande era a seara, mas os obreiros eram poucos, meus queridos. Como falta gente engajada na obra, no reino de Deus. Como falta gente disposta, como falta gente que diz assim: eis-me aqui, Senhor, seja para os judeus ou seja para os gentios, seja para ficar na recepção, seja na pregação, no ministério do louvor, da visitação, seja o que for, Pai, usa-me, coloca-me para fazer aquilo que o Senhor está fazendo nessa terra. Contentamos em simplesmente ser salvos e não ser usados por Deus. Algumas vezes contentamos em ser salvos, queremos ser usados, mas não temos a prioridade de ser aprovado ao invés de ser usado, porque para ser usado é preciso ser aprovado, e aprovado por Deus. Não quer dizer que Deus não usa os que não são aprovados. Está cheio de gente no Evangelho trabalhando, fazendo e acontecendo, Deus está usando, mas são reprovados no final das contas, porque não compreenderam o chamado, não fazem para a glória de Deus, não fazem para a glória de Deus. Quando nós compreendemos isso, meus queridos, quando nós reconhecemos aquilo que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos reconheceram, então nós nos colocamos no serviço de Deus, nós nos colocamos na obra de Deus por amor, por graça, nós nos colocamos por gratidão. É preciso observar isso aqui, como os apóstolos enxergaram o seu ministério. Paulo diz: reconhecendo a graça de Deus que me foi concedida, no verso 9 ele fala, reconhecendo a graça de Deus que me foi concedida. Tiago, Pedro e João, tido como colunas, estenderam a mão direita a mim, a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram que nós deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Qual que é a pérola preciosa desse texto, meus queridos? É o que eles reconheceram. Reconheceram que o ministério não é um peso, o ministério não é um fardo, não é nada humano, não é nada que nós podemos alcançar por nós mesmos, mas é pura graça de Deus. Reconhecer que a graça de servir nos foi concedida. Eles disseram: reconhecendo a graça que me fora concedida. Nós precisamos reconhecer isso, seja qual for o ministério, seja qual for o serviço que nós somos chamados. É pura graça, ninguém tem mérito algum nisso. Deus não nos chamou para o ministério por causa da nossa beleza, por causa das nossas qualidades, por causa dos nossos títulos, por causa de qualquer coisa que nós tenhamos. Deus não confia em nós para realizar a sua obra aqui na terra. Ele nos dá a oportunidade, Ele nos dá a graça de poder servi-lo. E ministério é graça, ministério é privilégio, meus irmãos. É assim que nós devemos ver. E por causa da falta desse reconhecimento de que ministério é graça, não é dificuldade, ministério não é martírio, ministério não é sofrimento, e ainda que seja em meio ao sofrimento, ainda assim é graça, é privilégio. Quantas pessoas nós temos desmotivadas, fora do ministério, gente que não compreendeu que ministrar, que servir é graça, é privilégio. Por causa de coisas tão banais, deixaram de exercer o seu ministério. Gente que por preguiça, por comodismo, por falta de uma visão espiritual, enterraram os seus dons e não produzem nada no reino de Deus. É um desperdício dessa graça que está à nossa disposição. Vejam o verso 8, meus queridos, como Paulo, ele percebe algo que todos nós, se nós percebêssemos, se nós acreditássemos, como seria mais fácil? Como nós abraçaríamos o nosso ministério? Olha, pois Deus que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio, para os gentios. Olha que compreensão extraordinária.
Quem opera é Deus. Deus que operou em Paulo, opera em Pedro, em João, em Tiago. O Deus que operou em Paulo, opera através do Sérgio, do João, do Pedro, do Marcos, da Maria. É Deus que faz. Servir a Deus é ser um instrumento nas mãos de Deus. É Ele que opera. Isso é extraordinário, porque quando nós acreditamos nisso, que Deus está operando através de nós, fazendo a obra e exercendo o seu plano através de nós, aí não há lugar em nós para vaidade, para soberba, para orgulho. Meus queridos, isso é extraordinário. Não há lugar para preguiça, não há lugar para medo, não há lugar para disputas, há apenas uma disposição de servirmos, de sermos usados por Deus, de nos entregarmos na mão de Deus, para que Deus faça em nós e através de nós aquilo que Ele deseja, e não aquilo que nós queremos. Aquilo que Ele deseja. Ministério não é uma questão de escolha, é uma questão de descobrir como, quando, onde Deus quer te usar para a glória dEle. Para a glória dEle. É por causa dessa falta de compreensão que há muitas vezes tantos desentendimentos, mesmo dentro do reino de Deus. É por causa dessa falta de compreensão, meus irmãos, que nós temos um déficit tão grande de obreiros na obra do Senhor. Ainda não entendemos que isso é um privilégio e que não há nada maior, mais importante do que ser usado por Deus para os propósitos dele mesmo. Isso é extraordinário. Quando nós aprendermos isso, quando nós vivermos com essa consciência, com essa percepção, a igreja do Senhor Jesus Cristo vai se multiplicar e o número de salvos vão se multiplicar, e nós vamos ter muito menos gente cansada, fadigada, sobrecarregada dentro da igreja. O que é uma sobrecarga? Porque é muito para poucos, enquanto muitos abdicaram desse privilégio. E por causa disso, meus irmãos, para alguns tem se tornado um fardo pesado, porque não há com quem dividir a carga, não há com quem pode contar. Deus abre o nosso coração, abre a nossa mente nessa noite para nós compreendermos isso. Ministério, dom, é uma graça de Deus, é um privilégio. Mas eu quero voltar para o verso 4 e 5 que eu leio propositadamente, porque eu quero lê-los de novo com os irmãos. Eu quero que os irmãos prestem atenção em algo muito importante. Verso 4 e 5 diz: esta questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Preste atenção no que Paulo diz agora. Não nos submetemos a ele nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Preste atenção nisso. Que questão é essa que foi levantada? É o fato de Tito não ser circuncidado. Embora não fosse judeu, fosse um grego, estava junto com Paulo, não havia sido circuncidado e era alguém operante no ministério, muito provavelmente no início ainda do ministério de Tito. Mas alguns falsos irmãos, alguns dos judaizantes, infiltraram-se no meio daquela reunião e disseram alguma coisa a respeito de um grego no meio deles que não havia sido circuncidado e que precisava ser circuncidado para que fosse aceito como discípulo de Cristo, para que fosse salvo. Mas é interessante que Paulo diz: olha, não nos submetemos a ele por nem um instante. Por nem um instante, meus irmãos. Leia em Atos capítulo 15, os irmãos vão ver a grandeza do que está acontecendo. É um seminário, é uma reunião apostólica. Ali estavam os apóstolos, estavam os grandes nomes da igreja, os anciãos da igreja, e havia um debate se os gentios precisavam ou não cumprir a lei de Moisés, cumprir o sábado, ser circuncidado, para que recebessem a salvação, para que pudessem ser recebidos na igreja. E o debate era grande, era forte, e havia muito nome de peso do outro lado. E Paulo estava apenas com os seus discípulos.
Mas Paulo tem uma postura de dignidade, de honradez, de força de quem sabe o que está fazendo, de quem sabe o que recebeu de Deus, de quem tem convicção da sua fé, da sua doutrina. Preste atenção nisso, porque quando se levantaram, Paulo também se levantou, e Paulo não cedeu, e Tito não foi circuncidado. É importante nós percebermos isso, porque até nos dias de hoje, ainda muitas falsas doutrinas, muitos falsos profetas e pastores, muitos ainda querem colocar como requisito para a salvação, como requisito para ser um cristão autêntico, legítimo, verdadeiro, a guarda da lei, a guarda de rituais, cerimoniais, guardar o sábado, não comer isso, não comer aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo, enquanto o que nós precisamos é de apenas nos manter na liberdade em que Cristo nos libertou. E para isso eu preciso ter convicção doutrinária, para isso eu preciso saber quem somos e em quem nós estamos. Somos livres, completamente livres, libertos pelo poder daquele que liberta todos de todas as coisas. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Paulo diz: não cedemos por nenhum instante. E por que não cedemos? Não cedemos para que a graça prevalecesse no meio de vocês, para que o Evangelho da graça prevalecesse, a verdade da graça prevalecesse. Olha, é interessante que a Bíblia Sagrada diz que nós devemos ser tolerantes. A Bíblia diz que o amor, ele tudo suporta, ele tolera tudo, ele não age com soberba, não age com arrogância, ele não age com a predisposição contrária, ele tudo sofre. Quem disse isso? Paulo. Mas se tem uma coisa que Paulo nos ensina nessa carta aos Gálatas, é não ser tolerante com heresia, não ser tolerante com falso profeta, não ser tolerante com falsos pastores, falsos mestres e falsas doutrinas. Nada que anula a graça de Deus, nada que anula o sacrifício de Jesus que foi feito por nós na cruz do Calvário deve ser tolerado, de forma alguma. Não se tolera uma falsa doutrina em nome da paz. Não. A verdadeira doutrina precisa ser defendida, precisa ser guardada para o bem do Evangelho, para o bem da nação, para o bem da igreja. Meus irmãos, se Deus não levanta um homem como esse Paulo para permanecer no Evangelho da graça, não sei se teríamos hoje o Evangelho da graça a nosso dispor. Não sei. Muito possivelmente estaríamos ainda cumprindo os ritos da lei, sacrificando animais para alcançarmos o favor de Deus. Mas como Deus levantou esse homem que tem coragem, que tem ousadia, que tem intrepidez, que tem amor a Deus sobre todas as coisas, que tem amor ao Evangelho da verdade, ao Evangelho da graça, e não se importa, e não quer ser politicamente correto, não quer ser alguém que não tem problemas, é melhor ficar quieto, é melhor ficar calado. Porque Paulo poderia ter ficado quieto, ficado calado, tinha uma vida maravilhosa, não ter sido perseguido, não ter sido açoitado, não ter sido expulso da sinagoga, não ter sido expulso das cidades, mas ele se levanta. Eu quero continuar, e já vou caminhando para o final, mas quero ler com os irmãos agora, verso 11 até o verso 14, que não está sendo projetado, mas está aí na sua Bíblia. Nós vamos aprender, dentre tantas lições que tem nesse pequeno texto, apenas duas agora por causa do tempo. Gálatas capítulo 2, verso 11 e 14. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por causa da sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentios e não como judeu. Portanto, como pode você obrigar os gentios
a viverem como judeus. Corajoso o apóstolo Paulo, entregue, firme. Não sei se ele foi mal educado, penso que não, apenas firme. Mas nós aprendemos uma coisa muito importante aqui para nós cristãos, cidadãos dos céus, morando aqui nessa terra. É que ninguém está livre de correção, ninguém está livre de ser repreendido, ninguém é inerrante, só as Escrituras Sagradas é inerrante, só Jesus foi perfeito, só em Jesus não se achou falha, não se achou pecado, não se achou engano. Por isso nós devemos ter a humildade quando formos repreendidos. Não consta nas Escrituras Sagradas que Pedro teria enfrentado Paulo, que Pedro teria dito: Paulo, quem você pensa que é? Eu sou o Pedro, que andei com Jesus. Parece que você perdeu a noção, Paulo. Quem é você para me repreender? Não há uma... Pedro não retruca Paulo. Nós sabemos pelo contrário, que Pedro não guardou nenhum rancor, nenhuma mágoa, que Pedro aprendeu bem a lição e que Pedro se torna uma pessoa bastante coerente. Olha o que diz na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Diz assim: tenham em mente que a paciência do nosso Senhor Jesus Cristo significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com sabedoria que Deus lhe deu. Pedro vai reconhecer que Paulo é um apóstolo, que Paulo é chamado por Deus, que Paulo tem sabedoria vinda de Deus. Eu só não sei se precisava de Paulo ter repreendido Pedro na frente de todo mundo, né? Aqui a gente não faz isso, a gente chama a pessoa no particular, não é? Mas bem feito para Pedro, não é? Aprendeu bem a lição, serviu de exemplo para os outros, e o que é pior, Pedro ainda, olha como um pouco de fermento leveda toda a massa. Pedro tem uma atitude condenável. O que é atitude condenável? Ele age com dissimulação, ele foi hipócrita naquele momento. Pedro não é um hipócrita, mas agiu com hipocrisia. Ele dissimulou, enquanto não tinha ninguém dos judaizantes, ele estava junto com os gentios, comendo lá carne de porco e outras coisas mais. Mas quando chegaram os de Jerusalém, que são aqueles que defendiam a doutrina de que é preciso circuncidar, preciso guardar a dieta judaica, é preciso guardar a lei de Moisés, Pedro se afasta dos gentios, ele dissimula, ele vai saindo de mansinho. E o que é pior é que muitos seguiram a Pedro, até o Barnabé. O homem admirável nas Escrituras Sagradas, mas até o Barnabé foi contaminado pela hipocrisia de Pedro. Olha como é significativo, como é importante, como deve tomar cuidado aqueles que têm influência sobre outros. Você que é pai, você que é mãe, você que é professor, você que é professora, você que é pregador do Evangelho, você que é alguém que exerce influência, e todos nós exercemos de alguma forma influência em alguém, nem que seja em uma outra pessoa, sua namorada, seu namorado, seu cônjuge. Olha como é importante, como reflete o efeito. Pedro cai nessa armadilha e alguém segue Pedro e o outro vai seguindo também, e eu acho que é por isso que Jesus nos chama de ovelhas, né? Um vai e os outros vão atrás. Eu só sei que no reino de Deus, meus queridos, não há lugar para favoritismo, estrelismo, orgulho, soberba. Há lugar para gente humilde, gente que aceita correção, gente que aceita repreensão, porque nós estamos em família, nós estamos no meio de um povo santo, um povo que é sacerdote, um povo que precisa ser um povo trabalhável, um povo ensinável. Nós temos muita dificuldade com isso nos dias de hoje. Nos dias de hoje, nós falamos sobre isso hoje, pela manhã na EBV, nós falamos, os professores falaram, como é difícil hoje liderar, porque ninguém aceita repreensão, ninguém aceita correção, ninguém aceita uma disciplina. Mas olha o que diz Provérbios 13, 18: quem despreza a correção cai no escândalo e na pobreza. Entretanto, quem acolhe a repreensão é abençoado com honra, é honrado. Quem aceita a repreensão, quem aceita a correção é honrado.
Isso acontece dentro de casa, com os filhos que aceitam a repreensão dos pais. Isso acontece na igreja, com liderados que aceitam a repreensão dos seus líderes. E é claro que é tudo quando há razão de ser. Quando há uma autoridade investida e quando há razão. Nós precisamos ser humildes, a ponto de sabermos que não somos irrepreensíveis nesse sentido. Somos passíveis de erros, de falhas, e é preciso muitas vezes a gente ouvir, pelo menos ouvir, e ponderar sobre o assunto para ver se, de fato, aquele que está nos corrigindo não tem razão. Amém? Eu quero finalizar lendo com os irmãos o verso 15. O apóstolo Paulo diz assim: nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De forma alguma, de modo nenhum, diz o apóstolo Paulo. Se construo o que destruir, provo que sou um transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou, se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Qual é o motivo da carta? O motivo da carta é que o homem é salvo pela graça por meio da fé, sem nenhum mérito humano. Todo mérito é de Deus. E que toda vez que eu tento fazer alguma coisa para merecer de Deus a salvação, eu anulo a graça de Deus. Eu anulo a graça de Deus, diz o verso 21. Anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão, Cristo morreu inutilmente. O que a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas vai nos dando certeza, nos dando a confirmação, é daquilo que nós já sabemos e que muitas vezes nos esquecemos. É que não há méritos em nós, diante de Deus. Todo o mérito está em Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. O que faço é graça, o que recebo é graça, o que eu dou, o que eu ministro, o que eu entrego aos outros é graça, porque não há nenhum mérito humano diante de Deus. Quando eu quero encontrar méritos, eu anulo a graça de Deus, eu anulo a cruz de Cristo. Eu digo: Cristo, que o Senhor fez não ficou bom, vou fazer melhor, ou vou dar uma ajuda. E como o Senhor não sabe muito bem como é que abençoa, então eu vou cumprir a lei para ser abençoado, eu vou entregar o dízimo para ser abençoado, eu vou todos os domingos da igreja e todas as terças e quintas também, para que eu seja abençoado. Eu vou ler a Bíblia esse ano inteiro para que eu seja abençoado. Vou dar uma cesta básica ao faminto para que eu seja abençoado. E a resposta da Bíblia é: para quê? Para quê, se Deus já te abençoou? Para quê, se a Bíblia diz que todas as bênçãos espirituais na região celestial, em Cristo nós já temos um amém? Para que, se o próprio apóstolo Paulo disse: aquele que nos deu o seu Filho, o seu único Filho,
será que não nos daria também, juntamente com Ele, todas as coisas? Todas as coisas. Por isso, meus queridos, nós só temos uma postura diante de Deus, diante da vida e diante dos acontecimentos da vida, sejam eles bons ou ruins, é compreendermos que tudo é graça, tudo é graça, tudo foi despejado, tudo foi derramado, sem nenhum mérito, sem nenhum esforço humano, e não há nada que eu e você possamos fazer para que nós mereçamos alguma coisa de Deus. Caso contrário, Cristo não teria morrido por nós na cruz do Calvário. Caso contrário, bastaria a minha justificativa. Caso contrário, bastaria os meus terços rezados, as minhas promessas pagas. Caso contrário, bastaria a minha religiosidade. Estaria tudo bem. Mas não. O que Paulo está nos lembrando é que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. É que foi preciso que aquele que não teve nenhum pecado, se fizesse pecado por nós, aquele que não tinha culpa, levasse sobre ele todo o castigo, toda a maldição da lei do pecado. Foi preciso que ele morresse a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida eterna. Amém? Por isso, domingo que vem, eu quero te dizer sobre uma verdade. Cristão bom, crente bom, é crente morto. Amém? Mas não se mate, pelo menos até o domingo. Tá bom? Vamos ficar de pé e vamos encerrar. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito e eterno, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra, que é viva, eficaz e é capaz de nos transformar a imagem e a semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Por lá nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a descansar no Senhor, ajuda-nos a desfrutar da graça do Senhor e ajuda-nos, ó Deus, a fazer tudo o que precisamos fazer, tudo que é direito, tudo que é honesto, mas que façamos tudo para a glória do teu santo nome, que façamos tudo por gratidão, por amor e por fé, Pai. Que não seja para o cumprimento da lei, que não seja para que nós tenhamos méritos diante do Senhor, Pai, que seja por amor, por graça e por fé, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a tua graça nos basta. É o que nós te pedimos hoje, Pai. Que a tua graça nos baste. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Continue a oração, igreja. Continue adorando ao Senhor.
Temos algumas pessoas no nosso meio que ainda não conseguiram vencer a enfermidade, que ainda não conseguiram vencer o pecado, que ainda não conseguiram vencer o que tem lutado com as suas próprias forças, tem dependido de si mesmo, não tem confiado de fato, de verdade, na graça de Deus. Tem enchido o coração, a mente de questionamentos, de perguntas, dúvidas e até desconfiado do amor de Deus. Mas o que as Escrituras Sagradas nos garante é que Deus nos ama. Deus nos ama como nós somos. Deus nos ama porque Deus é amor. E Deus nos salvou por causa da sua graça. Que tudo que nós precisamos é simplesmente ter um coração agradecido e dizer: Senhor, seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Tome nas tuas mãos, toma o meu problema nas tuas mãos, meu sonho nas tuas mãos, a minha dificuldade nas tuas mãos, os meus projetos nas tuas mãos, e haja com graça, simplesmente com graça, porque tua graça é tudo que eu preciso. Feche seus olhos, se esse for o seu caso, entregue-se nas mãos de Jesus hoje, descanse na graça, na soberania, no poder de Deus, porque não há nada impossível e não há nada difícil sequer para o Deus do impossível. Se Ele não fez, porque não é bom para você. Se Ele não fez ainda, porque não está no tempo certo, na hora certa, e tempo bom é o tempo de Deus. A bênção do Senhor, ela não traz consigo dores, ela traz refrigério, ela traz alegria, contentamento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra. Seja assim hoje.